Amor, a gente fez uma enquete no nosso Instagram. Amor. Ué, você não é meu amor? A gente fez uma enquete no nosso Instagram e você sabe muito bem porque foi você que fez essa enquete. A gente perguntou para os nossos seguidores se eles achavam que os casamentos modernos e a indústria do casamento atual estava excessivamente performática, se as pessoas estavam encenando demais as coisas nos eventos. E 89% das pessoas que responderam a essa enquete disseram que sim. E entre essas 89% de pessoas, lá tinha fotógrafo de casamento, tinha noiva que vai se casar, noiva que ainda não se casou, tinha assessor de casamento, tinha decorador. Então, por mais que não seja uma pesquisa, né, com embasamento aí 100% científico, feito com amostragens enormes, tipo, dá para ter um pouquinho de noção da percepção das pessoas com relação ao casamento moderno, né? E o que você acha? Você acha que, do seu ponto de vista como fotógrafo de casamento, né, você acha que realmente os casamentos estão encenados demais? Eu acho que sim. Tipo, na minha opinião, né? Dentro da bolha que eu vivo, estão, assim, a gente vê uma tendência final de semana sim, final de semana sim, final de semana sim, um final de semana talvez. A gente vê várias repetições dessa encenação e dessa necessidade de provar alguma coisa para alguém, né? Que a gente, no fundo, eu falo eu, né? No fundo do meu coração, eu acredito que as pessoas não precisam provar nada para ninguém, ainda mais pagando do próprio bolso delas, Sim. né? Menos ainda quando elas estão investindo uma grana alta assim no casamento delas, né? Pagando ali dezenas de milhares de reais e a gente tem visto, né, esse movimento, mas a ideia da nossa conversa hoje é tentar explorar um pouco esse tema e oferecer uma solução para esse problema, né? E acho que a gente pode chamar isso de problema, Sim. porque tem afetado a experiência dos casais em si, né? Porque a gente tem percebido casais que se sentem ansiosos durante o dia, que se sentem pressionados a fazer coisas que eles não querem fazer, né? Em nome aí do que a gente vai conversar sobre isso. Mas com relação à encenação nos casamentos, essa percepção que não é só nossa, que a gente viu, que outras pessoas que convivem com a gente, outros profissionais também têm percebido e é um tema que tem sido comentado bastante na indústria de casamentos. O que significa essa encenação? Você, como fotógrafo de casamento, o que você tem, quais são esses elementos específicos que configuram uma encenação no dia, por exemplo? Essa encenação, ela vem de uma pressão muito mais externa dos fornecedores com o casal, né? Então, tipo, a uma maquiadora, ou uma estilista, ou até um fotógrafo e um videomaker tá pressionando a noiva a fazer algo que ela não quer, né? Na minha experiência, acontece muito isso na preparação da noiva, em que há uma expectativa muito grande do fornecedor sobre o resultado final que ele gostaria que aquele casamento trouxesse para ele. Então ele faz a noiva fazer coisas que a noiva talvez não faria, ou ela explicitamente diz: não estou confortável fazendo isso, e o fornecedor, ao invés de acolher esse incômodo da pessoa, ele ignora e continua forçando a pessoa a fazer aquela coisa em nome de você tem que fazer isso porque é isso que se faz num casamento. Só que a gente não acredita nisso, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que não precisa ficar pedindo para a pessoa fingir que vai colocar o sapato, se colocar o sapato é algo que ela já vai fazer, entendeu? Eu entendo que antigamente precisava ser uma coisa muito mais estática por causa de limitações técnicas e que aquilo precisaria sair perfeito uma vez só, então não tem escolha, entendeu? Você tem que fazer paradinho e tal. Muito dessa coisa que a gente tem que fingir algumas coisas é por causa dessa repetição que não acontece, né? Não acontecia com as câmeras antigas. Hoje, a gente fala para os noivos imaginar que a gente está fazendo um vídeo e não foto, porque a pessoa pode fazer um movimento ali que vai pegar, entendeu? A gente tem a tecnologia já para isso, que evolui cada dia mais, né? Então, eu não acho que pedir para a pessoa fingir fazer alguma coisa no dia do casamento dela é algo legal e que reforça essa encenação. A pessoa, ela acha que ela tem que encenar o tempo todo, então, porque os profissionais estão me pedindo, entendeu? A pessoa confia no profissional. Então, você
é uma responsabilidade dos profissionais ter esse acolhimento ao invés de ignorar esse incômodo das pessoas. Essa sensibilidade que a gente tem de perceber que estão pedindo para o noivo, né, para os noivos, independente se é um outro profissional ou acontece de um próprio amigo ou um familiar, tipo, sugerir algum tipo de comportamento ali no dia que seja para cumprir algum tipo de protocolo. A gente tem percebido isso desde lá do começo da nossa carreira, né? Acho que lá em 2017, 2018, que a gente ainda fazia vídeo de casamento naquela época, não era nem fotografia de casamento. E a gente já tinha essa mentalidade de não precisa fingir fazer nada. Até porque muito dessa confusão também que acontece, que algumas noivas sentem, inclusive, essa encenação, ela nasce de uma insegurança do que fazer. Porque Sim. o que passa na cabeça da pessoa é o que eu faço agora. Porque... Tipo, o que eu faço pra foto ficar boa, entendeu? O que eu preciso fazer pro vídeo ficar legal. Mas ninguém tá se perguntando o que eu faço pro meu dia ser gostoso, o entendeu? que eu faria que eu gosto, né? O que eu faria que eu gosto? Como que eu me prepararia? Onde eu me prepararia que seria? Com quem eu me prepararia que seria prazeroso pra mim nesse dia importante, Acho né? que a pergunta é o que eu faria se não tivesse fotógrafo aqui, né? É uma reflexão que a gente sempre provoca, a gente estimula os nossos casais a refletir isso, né? Tipo, o que você faria no seu casamento se você não tivesse sendo fotografado e se não tivesse um vídeo sendo feito do seu casamento? Você ainda iria lá fazer carinho no vestido? Você ainda ia ficar fazendo carinho no batente de uma porta, entende? Tipo, se isso não é parte da sua personalidade de fato, se não faz parte da personalidade, não é intrínseco à personalidade daquela pessoa, por que fazer? Isso, é. Né? Acho que é Será a que é maior só para pergunta, né? cumprir, será que é só para cumprir uma expectativa estética que o mercado tem? Porque uma das coisas que é legal explorar para quem está vendo esse vídeo, principalmente os casais que estão assistindo esse vídeo, é que um casal, ele muito provavelmente está se casando pela primeira vez. Então ele está tendo um contato ali com os profissionais que vão fazer parte do evento dele pela primeira vez. Não é todo dia que você contrata um fotógrafo para te acompanhar o dia todo. Não é todo dia que você contrata flores para decorar o espaço onde você vai estar. Nem o espaço. Nem o espaço em Enfim, si, tudo que envolve, tudo né? que envolve. Muitas das vezes o profissional é o primeiro, esse contato com esses profissionais é a primeira vez do casal. Então ele não tem base para entender o que de fato ele quer ou o que de fato ele precisa. Ou como funciona, né? O que acontece num Ou o que dia. acontece, exato. Então, tipo, a referência que esse casal vai buscar é, tá, então como foi naquele outro casamento? Vai buscar um outro casamento que ele considera bonito, que ele considera que foi legal e vai tentar replicar aqueles comportamentos, replicar aquelas coisas que aconteceram. É onde acontece esse mergulho em referências demais, né? Porque Sim. eles não têm referências, né? A não ser que tenha sido um casamento da irmã, do primo. A única referência que eles podem ter hoje em dia que a gente usa também como profissional é a internet, né? A rede social. Sim. E essa questão da encenação, ela permeia ali o dia do casamento inteiro, né? Se você permitir, se o profissional estimular e alguns profissionais permitirem, essa encenação ela vai se desenrolar o casamento todo, por conta justamente dessa insegurança do casal de não saber o que fazer nesse dia. Então, acho que essa é a primeira chave, né? Tipo, é a pessoa saber o que ela quer, o casal saber o que quer, e o casal se perguntar o que eu faria nesse dia se eu não fosse ser fotografado. Porque gera, né, uma ansiedade realmente ficar se preocupando o tempo todo com como as fotos estão ficando e como o vídeo está ficando. Então, para resumir, o que é encenar para nós dois? O que define isso, sabe? Eu acho que a definição de encenação, do meu ponto de vista pessoal, é todo comportamento que não é alinhado com a personalidade daquela pessoa. Ou seja, você pedir para uma noiva tímida fazer carão é uma encenação, porque ela não é aquilo, entende? Tipo,
você, profissional, está querendo que ela seja aquilo para que para que o seu portfólio tenha aquele aspecto. Da sua expectativa. Com a sua expectativa, tipo, eu quero fotografar só noivas que fazem carão, que seriam dignas de capas de revista, que sairiam na Vogue ou sairiam numa página popularzinha aí no Instagram, então eu vou aplicar essa direção para todas as noivas, independente da personalidade delas. Isso é uma falta de sensibilidade que gera encenação. Então, E uma falta de segurança da noiva sobre a própria identidade, porque às vezes essa noiva que é tímida, ela acata esse comando, essa condução do profissional, justamente porque ela não, mas então eu sou noiva, então isso igual eu ter que fazer carão. Eu ser noiva igual eu ter que fazer carão, ou eu ter que ser mais extrovertida, talvez. Mas eu sou uma noiva super clássica, tradicional, não quero fazer essas coisas. Ou você pode ser uma clássica tradicional que faz carão, que também tem milhares de personalidades que uma pessoa pode ter, mas ela se sente na obrigação de ser uma coisa que ela não é por conta da condução do profissional e a insegurança que ela tem da própria identidade. Sim. Que é um ponto que a gente toca muito, né? Que é um fator que faz um casamento ser autêntico ali mesmo e você vê referências que realmente são do casal, essa segurança do casal em ser quem eles são, em assumir a identidade deles, né? Sim, é uma autoconfiança, né? Acho que a noiva entender o que ela gosta, entender o que ela quer e entender quem ela é fundamental para que ela tenha um casamento que seja dela, né? E consequentemente as fotos vão refletir isso, né? Sim. Tocando nesse ponto sobre encenar e sobre a pressão dos profissionais sobre os casais, né? O que você acha que no mercado hoje de casamento você sente que mais pressiona os casais a fazer coisas que eles não fariam no dia do casamento deles? Eu acho que o que mais pressiona os casais está dividido entre um padrão que foi criado nas redes sociais sobre o que é um casamento bem-sucedido, o que é um casamento bonito. Então, cada novo ciclo aí da moda dita o que é um casamento bonito ou não, né? Então, já passamos aí pelo borro, por tendências estéticas e que naturalmente essas tendências estéticas, elas exigem um comportamento também dos noivos para poder estar alinhado com aquela tendência estética, né? Então, antes era o borro, era tipo o casar no campo, Vestido de com renda. pampas, vestidos de renda, e aí a noiva tinha que ser aquela presença leve, uma elfa camponesa, sabe? Tipo quase uma elfa. E aí essa cobrança existia, né? Impunha essa tendência estética, impunha uma necessidade da noiva se comportar de uma forma específica. E hoje é o fashion. Então, tipo, são flashes diretos, são aquela tendência moda mesmo, né? Trazendo do mundo da moda para o casamento, do editorial para o casamento. E aí toda noiva que vê, que consome um pouco de casamento no Instagram ou em outras redes sociais quer ser isso, né? Quer ter aquele estilo, quer sentir que o casamento dela acompanha a moda atual, ela vai se sentir pressionada a agir daquela forma. Então, por mais que ela não seja uma noiva super fashion ou uma noiva super extrovertida e uma noiva com bastante atitude, ela mesmo sendo uma noiva tímida, ela se sente obrigada a fazer carão, a jogar o véu em cima da cara dela e ela fica fazendo um monte de movimentos que na cabeça dela não faz sentido nenhum e não tem nada a ver com ela, mas ela tem que fazer porque é o que o casamento é hoje, entendeu? E é o que o profissional está pedindo. E é o que ela se sente nessa obrigação de cumprir com essas tendências e cumprir com esses comportamentos. A outra parte que pressiona são os profissionais, porque eles também, assim, para quem, como os noivos estão contratando um profissional pela primeira vez, um profissional de casamento pela primeira vez, talvez eles não entendam que todo profissional que está envolvido naquele casamento, ele vive de contrato em contrato. Então, ele está trabalhando no casamento atual com a cabeça no próximo casamento também. Então, aquele casamento em que ele está trabalhando nesse momento, ele precisa ser bem sucedido para que ele seja um case de sucesso para o próximo casamento. Então, isso gera um outro problema até, que vai ser discutido em um outro vídeo, que é a criação de conteúdo nos casamentos, mas também gera
essa pressão dos profissionais de querer fazer aquela noiva ou aquele casamento se comportar de uma determinada forma ou ter uma estética específica para ele poder vender o próximo casamento e dizer, olha, eu sou um fornecedor que está acompanhando a moda, entendeu? Isso sem levar em consideração a personalidade de quem, para quem ele está trabalhando, né? Essas são, eu acho que na minha opinião, esses são os dois maiores fatores. É a pressão Social, externa e social das redes e a pressão profissional de o que eu arrisco chamar de um profissional despreparado. Porque se eu considero esse um profissional despreparado, esse profissional que não leva em consideração a personalidade do noivo que ele está atendendo e que ele força uma estética naquilo, ele força um comportamento naquela pessoa, ele está pensando só nele. É um profissional que está pensando no próximo contrato dele. Ele não está pensando nesse casal como um casal que está se casando, que está celebrando e que vai querer se lembrar lá na frente desse dia. Porque será que esse casal vai ver essas fotos e vai ver esses vídeos daqui a 10, 15 anos e ele vai se enxergar naquilo? Ou ele vai só ver, tipo, pô, eu casei, era o que estava na moda. Não me vejo ali, não agi, naquele dia eu não lembro de ter agido como eu realmente sou, mas fiz porque tinha que fazer. Eu acho importante dizer que eu gosto muito de moda. Eu acho muito legal, porque eu acho que as modas, as tendências, elas surgem para somar muitas vezes na personalidade da pessoa, porque às vezes surge uma moda de uma coisa que eu nem sabia que eu ia gostar e me identifiquei super e eu quero adicionar isso. Vai ser adicionada na minha personalidade ou na forma que eu me visto, na forma que eu me comporto. Então, as tendências, elas não são intrinsecamente uma coisa ruim, entendeu? Não é porque é uma tendência que é igual ruim. É uma forma que as pessoas podem utilizar de encontrar os próprios gostos, uma coisa que ela não tinha visto antes. Só que a gente vê que, às vezes, por exemplo, você deu um exemplo de noiva borrô. Quando que você vê hoje em dia num feed uma noiva borrô? É muito difícil, entendeu? Parece que foi abandonada, só que ainda existe. E fez um casamento ano passado que a noiva era um estilo mais borrô, mais florzinha, o vestido mais de renda, ela era mais romântica, cabelo solto. Então, ainda existe essas noivas, assim, que acabam se identificando com uma tendência e elas ficam, entendeu? Mesmo que se for 2050, ela ainda vai fazer o borrô. Total, que fique claro que a nossa crítica, a nossa reflexão aqui não é a um estilo específico, não é a um comportamento específico, é mais sobre essa tendência generalizada do próprio mercado e das redes de forçar um comportamento nas pessoas que não está alinhado à personalidade dela. Exato. É isso que a gente está aqui configurando e classificando como encenação, que é essa impressão que as pessoas têm, né? Então, que é o que aconteceria na sua vida também, se as pessoas estão acostumadas a ver você como uma pessoa tímida, quietinha, que está ali sempre no seu canto e que tem um sorriso tímido, ela vai ver você se comportando no seu casamento, tipo, fazendo carão e ela vai ficar, mas você não é assim, né? Então é isso que vai ser identificado como uma encenação, né? Enfim, acho que estabelecemos o problema aqui, né? Identificamos o problema. Agora, como você sugere que esse comportamento não seja estimulado, né? Como que a gente pode, como profissionais do casamento, como que a gente pode conversar com os casais que estão para se casar e até conversar com outros fornecedores também que estejam dispostos a participar dessa conversa, né? O que a gente pode fazer para reduzir essa encenação exagerada no dia do casamento? Eu não posso falar por todos os outros profissionais. Tipo, eu sei como cada um mais ou menos age no dia do casamento e o papel deles, mas falando um pouco mais sobre a foto e o vídeo, né, que são, na minha opinião, são os profissionais que têm uma relação mais próxima no dia do casamento com o casal, que é o que realmente fica colado lá a 20 centímetros de distância, é ajustar a forma que você trabalha dependendo do que o casal tá te mostrando ali, sabe? É desenvolver uma sensibilidade, desenvolver uma empatia para você saber ler ali, sabe? Tem casais, às vezes, que, por exemplo, no caso do homem, né? Quando é para fazer a preparação deles, se eles falam, isso já tipo, explicitamente, não quero ser fotografado,
beleza, ok. Mas tem gente que não consegue ser tão direto assim. Tem gente que só vai, tipo, mostrar um incômodo e tal, e aí é a hora de você abaixar a câmera. É a hora de você dar um espaço pra pessoa, sabe? Tipo, não é porque você tem... Eu entendo a pressão que tem da pessoa entregar um material do dia. Eu preciso ter a foto do noivo se preparando. Preciso ter foto da noiva colocando grampo no cabelo, preciso ter foto da noiva colocando o sapato. Quem que disse que precisa? Tem casais que não querem fazer a sessão de fotos deles depois da cerimônia. Tem casal que não quer fazer foto sozinho, ou não quer fazer foto com tal familiar, sabe? Eu não vou ficar forçando interações numa pessoa que não quer fazer aquilo, não faz sentido. Principalmente quando a gente está com mais de um profissional numa sala pequena, né? Que são quando todas as emoções estão ali, assim, tudo junto, né? Então, e cada um com uma expectativa diferente, a gente sente... Acho que eu, por ter desenvolvido essa sensibilidade, talvez você sinta da mesma forma, a gente sente uma áurea, assim. Tem casamentos que é mais leve, tem casamento que é um pouco mais pesado, assim. Mas a gente sente essa forma diferente de trabalhar, né? E É uma energia intensa ali, né? Tipo, de pressão mesmo, tem de uma fazer. tensão no ar, né? Porque o casamento em si, pra noiva, já tá sendo um recorte da vida dela de tensão e ansiedade, entendeu? De planejamento e de expectativa e de dinheiro. Então é um momento, não importa se a pessoa seja milionária ou não. Tipo, essa pressão existe em cada pessoa. E cada um expõe de uma maneira diferente. Então tem noivas que realmente demonstram mais incômodo. E aí o que acontece? O profissional ignora esse incômodo que ela tá demonstrando, porque fala, não, você só tá nervosa, faz aí o que eu tô te falando. Sabe, eu vejo muita frieza. Sim. E eu acho que tá errado, assim, eu acho que não tem, você tem que ter uma empatia, você tá trabalhando com uma pessoa, é como se, quando a gente é atendido mal por um médico, a gente se sente mal, porque é uma pessoa que tá lidando ali com você, com suas emoções e com o seu corpo, e a gente lida com o corpo da pessoa, a gente lida com a imagem que ela tem dela mesma, sabe, e que é uma coisa muito poderosa que tá mexendo com a mente dela. Então, se você não acolher o incômodo da pessoa, que muitas vezes é explícito, a pessoa tá tipo, mas por que eu tô fazendo isso? A gente pergunta. Se você não tá atento, você vai, no fundinho, você tá magoando aquela pessoa. E tá fazendo ela ter uma experiência que não tá sendo 100% legal pra ela, assim, sabe? Então, quando eu tô numa preparação com uma noiva, eu tento servir de espelho pra ela, porque ela não tá se vendo naquele momento. Então, de espelho tanto emocional, quanto realmente de corpo, né? Isso entra em técnicas realmente de condução da pessoa e tal, principalmente nesses momentos em que é necessário você ter uma condução mais ativa ali, né? Mas o que a gente faz é tentar fazer o casamento não ser uma sequência de momentos encenados, não ser uma sequência de momentos fingidos, entendeu? Porque a gente tem uma cartela de coisas que outros profissionais fazem, que a gente vê durante todos esses anos. Finge que tá andando, finge que tá colocando paletó nele, finge que tá chorando. Às vezes o pai e o noivo não tem uma relação muito próxima, eles não vão fingir que, sabe? Você vê esse estranhamento, e você forçando isso, você causa o estranhamento na pessoa. Então reajuste a forma que você enxerga o mundo, talvez, numa forma mais profunda, para você conseguir lidar de uma forma mais sensível com os casais, com os clientes no geral. Sim, até porque se você finge que está colocando sapato e finge que está colocando paletó, depois você finge que está sorrindo na hora que você entra no corredor, e aí você finge que está beijando na hora que está na saída, e depois você finge que está cortando o bolo. Tipo, você casou ou você fingiu que casou, entendeu? É uma sequência. Não é uma sequência de fingimentos e encenações que acaba, né, convergendo aí nesse sentimento generalizado que a gente tem das pessoas, tanto profissionais quanto noivas que já casaram ou que ainda não casaram, e pessoas que nem têm relação com o mercado de casamento, mas o pouco que elas veem, elas percebem. E a gente vê isso sempre, né? Então, assim, as noivas, talvez, ou mesmo quem não se casou e nem pensa em se casar, talvez essas pessoas não tenham a mesma sensação que a gente tem, porque se ela foi convidada num casamento, ela assistiu a cerimônia, ela comeu, bebeu, ela deu risada, dançou e foi embora para casa, entendeu? E depois ela faz isso de novo dali a alguns meses, se ela for convidada para outro casamento. E a noiva, ela se casou uma vez só, né? E pra ela foi ótimo. Ou que ela tenha se casado 2 vezes. São poucas experiências
para você formar uma opinião e a noiva, o casal também não tem acesso ao bastidor, né? Tipo, ele não percebe o que acontece naquela cortina invisível entre a produção e o resultado. O casal só vive o resultado, porque ele tá pagando para isso, né? Claro. Tipo, ele contratou as pessoas para Tem não ter que se direito, preocupar, né? Ele contratou todos esses profissionais para não se preocupar com o que tá acontecendo nos bastidores. Ótimo. Então, é só o profissional que sente isso mesmo e acho que é um dever do profissional também trazer e tocar nesse assunto para esclarecer para muitas noivas o porquê que elas se sentiram um pouco mal, talvez, naquele momento. E para quem ainda vai se casar, esclarecer o que fazer para não se sentir mal. Né? Quais os problemas que nós, como profissionais, podemos resolver para ela que não sejam simplesmente técnicos. Principalmente falando em questão de foto e vídeo. Porque, vamos lá, foto e vídeo é uma coisa que com a popularização das redes sociais se tornou uma coisa completamente diferente do que era antes. Porque antes a foto, o fotógrafo ele era contratado para criar uma recordação. Então ele fazia lá uma série de fotos que não eram muitas, porque se fotografava em filme. Os nossos pais e avós levavam esse filme numa loja para ela poder ser revelada e ser transformada num pedacinho de papel 10x15 que muito provavelmente ia ficar na gaveta da casa dela para ela apresentar para as visitas quando alguém fosse na casa dela, sabe? Então, poucas pessoas tinham acesso ao resultado final desse casamento. Agora não, com as redes sociais e a digitalização da coisa, o mundo inteiro pode ver como foi seu casamento. Então você pode pegar isso, colocar no Instagram, e aquele profissional vai colocar no Instagram dele e ele vai impulsionar aquilo e muita gente vai ver. Então a cobrança pelo resultado estético no casamento é muito maior do que era antes. Né? Então conversar sobre isso é fundamental para que a gente possa oferecer cada vez mais uma experiência confortável e humana, sabe, para as pessoas, porque aquele casal não é um produto, ele não é um número. Ele não é tipo só mais um contrato que eu tenho, tipo, são pessoas, né? Gente que está se casando, é gente que vai chorar ou sorrir, que vai se emocionar ali na hora. E a foto e o vídeo acabou, por conta das redes sociais, tornando meio que o olho desse furacão, né? Porque tudo gira em torno da foto e do vídeo hoje em dia, que é aquela pergunta que a gente fez lá no começo desse vídeo, tipo, o que você faria se você fosse se casar sem um fotógrafo e sem um vídeo? Você ainda faria tudo o que você está fazendo? Ou você está contratando todas essas coisas e tendo todas essas ideias para fazer fotos e vídeos, no final das contas, né? Eu entendo que faz parte da magia do casamento pensar na foto e no vídeo. Não estou dizendo para não contratar fotógrafos nem videomakers. Eu gosto de trabalhar com isso, tenho contas para pagar, Por então... favor, me contrate. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Entre o viver aquele dia e o performar o tempo todo, porque a foto e o vídeo tem que ficar bom. Encenar o tempo todo, né? Sim. Então, como que a gente faz então para encontrar esse equilíbrio estético para que a foto fique boa, para que a foto acompanhe a moda, se for o que a noiva quer que seja feito, sabe? E equilibrar isso, essa produção estética, essa aparência com o de fato viver aquilo, né, de forma genuína, sem se preocupar tanto com esse resultado final e com o que as pessoas vão pensar das fotos e do vídeo. A primeira coisa que eu tenho certeza que é uma chave para que o dia acompanhe tanto esteticamente quanto emocionalmente tenha um equilíbrio, comunicação. Então, assim, chamada de vídeo que a gente faz com os noivos para perguntar o que é importante para eles no dia do casamento deles. E nesse momento, às vezes, os noivos já falam, para mim não é importante ter foto minha. Ok, a gente vai dentro do dia para também atingir a expectativa da noiva de ter fotos do noivo dela arrumadinho. É que momento que ele tá ali mais de boa, eu tenho que manter uma distância maior, então a gente, para conseguir fazer fotos da pessoa ali mais de boa, mais descontraída, que é uma forma que ela gostaria de ser tratada, entendeu? Às vezes ele só não quer que as pessoas já vêm com uma visão
meio que pré-montado, assim, a gente sempre faz essa brincadeira, né? Que é o tiozinho fotógrafo de passarinho, né? As pessoas... Quando pensava em fotógrafo, e até hoje, assim, pra mim é difícil eu pensar num fotógrafo e me vir uma imagem super fashionista de um fotógrafo. Não vem. Pra mim vem lá o tiozinho com os coletinhos cheios de bolsinho lá, que às vezes não tem nada no bolsinho, mas ele tá cheio de bolsinho, chapéuzinho e uma lente 600mm, entendeu? Que é pra fotografar passarinho. Gente, fotografar passarinho da hora demais, é uma profissão, tá? Mas é porque a gente tem essa como que fala? Quando você tem uma visão... estereótipo, né? Você tem um estereótipo do que é aquilo. Pra mim é isso, assim, né? Até hoje, quando eu penso no fotógrafo, eu penso assim. E pros noivos não é diferente, eu acho, assim. Eles veem um fotógrafo, pra eles é essa imagem que vai pedir pra eles fazerem várias coisas. E realmente é o que acontece, né? A gente tá nessa bolha minúscula, que a gente tem muitos amigos que são fotógrafos que trabalham de uma forma mais tranquila, mais natural, mas a realidade é que grande parte do pessoal é esse tiozinho que vai ficar falando pra pessoa o que ela tem que fazer o tempo todo. Maestro, né? E muitos profissionais, eles assumem esse personagem e esse papel no casamento que às vezes ninguém pediu pra ele assumir, de ser diretor do casamento, você é responsável por fazer esse casamento ficar bonito. Sim. Só que eu acho que os profissionais não são responsáveis por isso. Eles são responsáveis por executar o trabalho deles da melhor forma possível, de uma forma bonita, conforme o que eles foram contratados para fazer. Obviamente, entregar um pouco além da expectativa do casal, não materialmente, mas às vezes de ser presente, de entregar empatia, de perguntar se está tudo bem, se outros profissionais precisam de alguma coisa. Isso eu acho que é entregar além do esperado, porque as pessoas esperam que você entregue só o seu trabalho, tchau, e vai embora. Uhum. Então, é não assumir esse papel de ter que fazer o casamento ficar bonito, na expectativa dele, né? Então, é fazer o que foi pedido para ser feito, executar da melhor forma possível e ser uma pessoa empática. É o básico, né? Agora, quando tem uma noiva, para alinhar essa expectativa estética, para a noiva não ser só mais um cardzinho ali do Pinterest que alguém passa e foda-se, é assim, a pessoa tem uma identidade que às vezes assim, na pandemia era minimalismo. Hoje já está voltando a ser um pouco maximalismo, com uma coisa tropical, as pessoas têm assumido a identidade brasileira de novo, uma identidade latina, está em alta, que ótimo, entendeu? E faz com que pessoas que às vezes não tinham acesso a essa tendência ou não se viam dessa forma, se identifiquem, e ótimo, entendeu? Às vezes ela se identifica e faz no casamento dela, nossa, não sabia que dava para ser assim. Hoje eu já vejo que tem designers de casamento, assim como tem para desenvolver marca pessoal. Então, você tem opções para você fazer o seu casamento ser realmente, se você está disposto a gastar ou investir nisso, você tem opções de fazer o seu casamento ter a tua identidade. Porque uma flor branca pode custar a mesma coisa que uma flor tropical, entendeu? Você não precisa fazer flor branca e verde só porque é o que todo mundo faz, entendeu? É até difícil, assim, é um nó na garganta quando a gente fala isso sobre por que você vai fazer uma noiva que tá com um salto super fino, com um vestido super pesado, correr. Uhum. A noiva fica assim, não sabendo o que fazer, porque quem que corre com 20 quilos no corpo, entendeu? Você não corre nem com uma criança no colo. Você não faz isso, entendeu? Sim. Então a gente vê cada coisa, assim, e acho que o mais importante para salientar, para você ter esse equilíbrio de você ter fotos lindas, que assim, a gente faz, não tô me achando, eu faço foto bonita mesmo, mas e alcançar a noiva estar confortável e estar realmente feliz de estar sendo ela ali mesma, é a comunicação, é você saber o que é o profissional ali que está te atendendo e, mais importante que isso, alinhar cada profissional a essa expectativa que você tem. Eu concordo também, eu acho que esse equilíbrio entre o resultado final estético ser muito bonito com o não precisar fingir, além de ser tudo isso que você falou, ele pode muito bem... É que a gente tende a enxergar essas duas coisas como opostos. Então, você... equilíbrio estético, não fingir. Parece que se você não fingir, não vai ficar bonito. Uhum. E se ficar bonito, obrigatoriamente você tem que fingir. Uhum.
mas eles não são opostos, eles podem trabalhar muito bem de mãos dadas. E na minha opinião, a partir do momento que você adquire essa mentalidade e pratica essa ideia da comunicação com o casal, com a comunicação entre os profissionais de imagem, que é muito importante, porque é dali que nasce esse atrito também de um enxerga que não precisa fingir, mas o outro precisa fingir porque ele tem que alcançar aquele resultado, ele quer aquilo. Então, se todo mundo estiver pensando da mesma forma, o resultado não fingido, não encenado, vai ficar bonito, porque é mais bonito, vamos ser sinceros. Tipo, o fingido, dá pra ver que é fingido, cara, é caricato, entendeu? As pessoas veem, as pessoas percebem quem é de verdade, sabe quem é de mentira, entendeu? Tipo, ai, Charlie Brown Jr. Mas não é isso, tipo, cara, é muito difícil esconder a verdade da câmera, sabe? Tipo, é muito difícil, mano. E é mais difícil ainda você esconder quem você é das pessoas que te conhecem. E eu acho que essa é a maior perda, sabe, para quem insiste em encenar no próprio casamento ou para quem permite que os profissionais forcem ela a encenar. Essa é a maior perda, porque lá na frente, se eu fosse me casar hoje, fazer uma festa de dezenas de milhares de reais, que dirá centenas, para meus amigos, meus familiares, lá daqui a 10, 15 anos eu ia querer me lembrar de quem eu era nesse dia de verdade, entendeu? Me lembrar do Matheus de 30 anos, o jeito que ele era, o jeito que era o cabelo, a personalidade, se eu andava torto ou não, sabe? Se eu sorria esquisito ou não. Tipo, eu quero me lembrar de quem eu era, cara. Eu não quero me lembrar de uma versão idealizada de mim. Imposta por outra pessoa. Menos ainda. Pior ainda. Porque essa versão idealizada de mim, ela não existe. Ela nunca vai existir. Ela pode existir só naquele momento em que alguém clica e fez uma foto minha, mas é uma ilusão, sabe? É só uma miragem de quem eu sou. Não é quem eu sou de verdade. Então, concordo. Divaguei, mas concordo. Eu acho que o equilíbrio está na comunicação dos profissionais com o casal. Em primeiro lugar, o equilíbrio nasce do casal. O casal precisa saber o que ele quer e quem ele é. Quem eles são. Nasce ali. Ter segurança, ter autoestima ali. Sim. Assim, é muito difícil pedir isso, porque a nossa sociedade hoje tá todo mundo Sim. zoado, Mas né? isso é trabalhável, entendeu? Mas isso é realmente... E o nosso objetivo é encontrar cada vez mais pessoas que estejam realmente equilibradas. Ninguém é 100%, óbvio. Não tem como. Então, mas é encontrar pessoas que estejam mais em paz com quem elas são. Mas nasce ali do casal entender quem ele é, quais são os traços de suas personalidades, porque o noivo importa também, tá? Tipo, não é só a noiva, o noivo não é uma coisa secundária. Tipo, quem são aquelas pessoas que estão se casando? Quem sou eu e por que eu tô me casando? E por que a gente tá junto, Por que a gente tá junto? O que nos une, assim? E como que eu quero me casar, entendeu? Como é que eu quero que esse dia seja? Eu quero que esse dia seja um casamento de revista. Beleza, então você sabe disso. Troca essa ideia com o seu profissional, alinha todo mundo. Eu tenho certeza que esses fotógrafos e esses videomakers vão te ajudar a fazer o melhor carão possível e você vai aparecer na Vogue. Agora, se você é uma noiva tímida, que é muito mais familiar, mais reservada, que quer ter o seu momento ali com a sua família, com seus amigos, celebrar e ir para sua casa e depois ver essas fotos porque você quer lembrar, mas você não se importa em exibir o que aconteceu, comunica isso também. Né? Tipo, é importante, comunica para um profissional ou tenta comunicar com todos ao mesmo tempo para que eles estejam todos alinhados naquele dia e todo mundo esteja consciente de que te forçar a fazer uma coisa que você não quer é uma linha que ninguém deve cruzar. Porque se você está disposto a receber instruções, isso tá ótimo, a gente não está criticando quem quer ou quem não quer. É só a questão do alinhamento com a sua personalidade. Se você quer receber instruções, deixe isso claro. Agora, se você não quer e você quer viver o teu dia ali sem interrupções, mas quer ter aquilo registrado de forma bonita, comunique isso também. Tenho certeza que existem profissionais capacitados para fazer os dois tipos de trabalho. Sim, e existe sempre o meio termo também, né? Porque as noivas, elas têm direito de querer ter uma foto delas muito bem posicionada ou muito... E a gente tem expertise para fazer isso, né? Eu acho que, como você tinha falado, lidar com a câmera é o técnico básico. A gente tem que saber lidar com câmera e com iluminação. Isso é o básico do nosso trabalho. Agora, lidar com a pessoa, fazer ela se sentir confortável, é aí que mora a diferença, né? Esse é o próximo nível, né? De um profissional para o outro. Nível de lidar psicologicamente com a pessoa que está fotografando. Agora, fazer ela
numa pose se sentir confortável, aí é um bom, né? Aí, sabe aquele meme lá do cara explodir na cabecinha? Então é isso, assim, porque fazer uma pessoa que não é modelo, ela se posicionar de uma forma que ela se sinta confortável com comunicação, com conversa, num lugar em que ela está se sentindo confortável, por isso que a gente fala que principalmente na preparação da novela é importante a escolha das pessoas que vão estar ali com ela, inclusive os profissionais, porque pode ser um momento ou que você vai ficar mais nervosa ainda ou que você vai conseguir relaxar um pouco, dar um respiro. E nesse lance de modelo que você falou sobre as pessoas não terem que fingir realmente ser algo que elas não são, e que você percebe que a pessoa está fingindo, um exemplo legal disso é você, quando está assistindo um filme, você não consegue identificar quando um ator tá ruim. Os melhores atores são aqueles que conseguem, de forma bem sutil, interpretar as emoções humanas. Acho que o fato de eu ter feito teatro muito tempo e ter me envolvido bastante com isso faz você perceber que, às vezes, algumas ações que as pessoas fazem são caricatas, aquilo que você falou. Tipo, quando você vê uma mulher representada assim, é uma coisa caricata de sensual e tal. Mas os atores que a gente mais valoriza e a forma que um ator que é mais profissional e que estão lá ganhando prêmio, Wagner Moura e Fernanda Montenegro, são esses que conseguem fazer com que as emoções sejam as mais naturais possíveis, que parece que eles não estão atuando. Então, tipo, eles podem estar, é a profissão deles, obviamente, mas o nosso papel como profissional é fazer as pessoas serem as mais naturais possíveis, porque elas não vão atuar. Então é você estabelecer um contato confortável para que ela consiga ser ela mesma ali naquele momento. Sim. E para finalizar esse raciocínio, eu diria que é por isso que a gente costuma profissionalmente dividir o dia do casamento em momentos, né? Tem hora para tudo. Sim. Então, mesmo para aqueles que querem ter esse equilíbrio entre o viver o dia naturalmente, mas também ter um pouco de direção e um pouco de pose e um pouco de encenação controlada ali, tem esses momentos, sabe, para fazer isso. E geralmente esses momentos são durante os retratos individuais que a gente faz logo após os noivos estarem preparados, né, prontos para ir para a cerimônia. E por isso é muito importante se preparar com antecedência para ter tempo de fazer esses retratos pré-cerimônia. Caso seja uma Caso seja uma prioridade, caso seja uma vontade. E costumeiramente também é feito lá depois da cerimônia a sessão de fotos do casal, que também depende da vontade. Se o casal quiser fazer, beleza, se não quiser não tem problema, mas se quiser fazer, é naquele momento que a gente vai dar algum tipo de direção. Condução mais ativa, né? É, uma direção mais ativa, uma condução mais ativa. A gente vai sugerir, tipo, olha, caminha por aqui, faz tal coisa, se abracem de certa forma porque fica legal. Mas mesmo dentro das poses que a gente dá, a gente também dá liberdade para as pessoas se movimentarem conforme elas se movimentam. A gente não exige que elas se movimentem de uma forma específica, né? É muito... A forma como a gente dirige as pessoas também é muito de observação, né? Acho que a gente gosta de fazer essa ponte entre... todos somos crianças, né? Nós ainda agimos da mesma forma que a gente foi criado para agir, né? Então, eu acho que dar esse espaço para as pessoas de observar como elas agem, a gente tem que agir com curiosidade. Tipo, se eu falar para essa pessoa se abraçar dessa forma, como será que ela vai se desmanchar nisso? Como que será, sabe? A gente... É uma dica para a vida, assim, e principalmente ao observar crianças, se você tem crianças perto de você, se você tem filhos, observa a criança, assim, brincando e aja dessa forma também, né? É muito divertido quando a gente dá alguma direção para uma pessoa e ela faz uma coisa completamente diferente do que eu do que eu esperava, assim. Eu falo, nossa, olha só essa criança, que divertida, diferente, assim, sabe? E o ponto positivo desse tipo de direção é que a gente dá espaço para aquela pessoa ser quem ela é, né? Do jeito dela, para ela se movimentar do jeito que ela é. Porque a gente fala muito até isso nas sessões de fotos também que a gente faz, né? Não só durante os casamentos, mas numa sessão de fotos, quando a gente vai dirigir alguém, a gente não pede para uma pessoa fingir que está andando. Porque se a gente quer que ela ande de uma forma específica, inconscientemente ela vai achar que o jeito dela de andar é errado. E isso faz ela se sentir ainda mais insegura. Então, se eu falo para ela, olha, caminhe até ali, ou caminhem juntos de mão dadas, e a gente dá um mínimo de direção para ela poder ter espaço de ser quem ela é, ela se solta, ela relaxa e ela mostra traços da personalidade dela. Agora, se eu falo, finge que está andando, mas para aí, para. Aqui tá bom. Não, aqui não tá bom. Ela vai falar, pô, então se eu mandar mais um pouquinho,
tá errado, Tá ou errado. tô andando feio. Será? A pessoa fica, será? Mas agora... Isso gera ainda mais insegurança, vira um ciclo vicioso e negativo, sabe, de insegurança. Então, eu acho que a solução dessa problemática entre o equilíbrio da aparência e da naturalidade, o equilíbrio entre encenar um pouquinho e viver genuinamente aquele dia, tá aí, tá na capacidade do profissional de fazer dar esse tipo de direção em momentos específicos e na autossegurança ali, na autoconfiança que a pessoa tem, né, o autoconhecimento que ela tem de si mesmo, né, e a própria identidade. Porque isso vem até antes da contratação do profissional, né? É esse alinhamento de pensamento mesmo. Eu quero esse tipo de foto, então eu sei que eu tenho que contratar esse tipo de profissional.